Aê! Bom dia, bom dia, bom dia! Linda quarta-feira aqui em Curitiba, nublado. Minhas amigas de Sampa já mandaram áudio dizendo que o sol está raiando em São Paulo. Então, o sol está super escondido em Curitiba, mas a gente está muito feliz, né? Um dia amanhecer já é uma coisa muito feliz, já é uma coisa muito bacana. E hoje, quarta-feira, estou aqui de novo me dispondo a falar mais um pouquinho sobre o papo de manipulação de bonecos, né? Gente, eu manipulo bonecos, eu aprendi fora o que eu tive de criança com manipulação de bonecos, porque eu tive contato com os fantoches desde criança, não porque a minha família é uma família de artista, mas sim porque a minha mãe era professora, então eu tinha muitos brinquedos pedagógicos. A minha escola tinha apresentação do teatro de fantoches, que são aqueles fantoches mesmo, né? 2 dedinhos na cabeça, 2 aqui, 2 aqui. Então eu sempre tive contato com essa área, com essa arte. Mas eu fui olhar para o teatro de bonecos realmente de uma proporção diferente no ano de 2000. Deixa eu passar a moto. Passou. No ano de 2000. No ano de 2000 eu fui chamada para um trabalho profissional em Campinas. Então, assim, para uma menina como eu era, não tinha noção do potencial que tinha um trabalho de bonecos, um trabalho profissional, um trabalho de vídeo que estaria indo para vários lugares. Foi ali que eu conheci os bonecos grandes. São esses bonecos com os quais eu trabalho hoje. São os bonecos com os quais a E-Bonecos, que é a empresa do meu marido, trabalha. Né? O meu marido, ele faz os bonecos, ele é o artista plástico que desenvolve os bonecos. Para algumas pessoas, para alguns clientes, né? Se você tem o sonho de ter um boneco nesse padrão que é o boneco que a gente trabalha, pode entrar em contato, tá? A gente faz boneco de tudo quanto é jeito. E no ano de 2000 eu tive contato com esse boneco. E eu vi um mundo mágico. Um mundo com cenário, com sonoplastia, com os bonecos grandes, com os bonecos cheios de personalidade. Aquilo me encantou muito. E depois de alguns anos, já de volta aqui em Curitiba, eu comecei a ter contato com as pessoas que apresentavam teatro de bonecos. Contato, não contato de amizade, mas contato de ir assistir as peças. E foi aí que eu tive vontade de colocar o que eu tinha aprendido, né, dentro do palco. Que a gente começa a falar primeiro do boneco que vem, né, para as crianças. E foi aí que eu trouxe os bonecos. Foi uma caminhada grande, foi uma caminhada de erros. Errei muito, 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 muito trazendo os bonecos pro palco. Fiz muita besteira, fiz muita coisa errada, né? Acho que eu vou fazer um momento assim de olha quanta coisa errada eu fiz. Que daí eu vou fazer um minutinho só de um momento conversando com vocês aqui só das bagunças e dos erros cometidos com bonecos, que é bem divertido. E com o passar do tempo, tudo é assim, gente. Com o passar do tempo, aquilo foi se firmando para mim, né? Nunca eu imaginei, por exemplo, que eu fosse olhar de volta para mim e fosse pensar numa artista bonequeira. Os trabalhos foram acontecendo, os trabalhos profissionais. Não é um campo de trabalho que tem muito profissional especializado. Então, os trabalhos foram acontecendo, eu fui indo nesses trabalhos, fui tendo contato com gente muito boa, fui aprendendo com os melhores. Eu acho que isso é super bacana, né? Eu poder falar isso assim, que eu fui aprendendo com os melhores. E, sabe, eu pude construir uma história com eles. Hoje eu vejo bastante gente
fazendo, usando do teatro de bonecos. Algumas pessoas usando muito bem. Eu vejo pessoas com ferramenta e vão pensar no boneco como ferramenta. Eu vejo pessoas com ferramentas lindas, perfeitas, de um valor estético muito fofo, né? Mas que muitas vezes não sabem o que apresentar. Porque você pensar num boneco, em alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço, tem bonecos comprados fora, né? Bonecos importados, que custam 3, 4, 5 mil reais. É muito pouco você investir tanto num boneco de 5 mil reais para você contar uma piada. E, gente, o potencial do boneco, ele é tamanho. Você pode contar a história que você quiser, você pode falar do assunto que você quiser com ele, né? O boneco você pode falar de morte, você pode falar de assuntos tristes. O boneco cria uma empatia que eu tenho pensado a cada dia mais sobre estudar que empatia é essa, né? Que o boneco cria com a pessoa. Muitas vezes é muito difícil a gente, como ser humano, criar essa empatia, não porque a gente não tenha, mas muitas vezes porque a pessoa que está nos ouvindo não quer. Ela cria uma barreira, ela já está acostumada a ter essa barreira. Ela não tem essa barreira com o boneco. Vocês sabem que hoje tem esse boom muito grande de pets, né? Pais de pet, mãe de pet. Por que o ser humano ele joga todo um potencial afetivo dele em cima de um pet? Porque ele tem todo um potencial afetivo. E muitas vezes ele não consegue direcionar esse potencial afetivo para uma pessoa. Então, da mesma forma, a gente trabalha com o boneco, dando esse clique, dando esse start, né? Para que esse potencial afetivo venha à tona. A Jana está dizendo assim, verdade, o boneco é um bem valioso nessa relação afetiva, independente do tema proposto. Sim, ele cria uma ponte que a cada dia eu estou fomentando dentro de mim, que eu preciso pesquisar mais, psicologicamente, neurologicamente, porque ele faz essa ponte. Porque o que eu estou falando para vocês é que eu levo bonecos para adultos que ficam completamente envolvidos e que falam com o boneco e que querem conversar com o boneco. Que quando você fala com criança, você entende nela um potencial criativo, um potencial de abstração, né? Porque a criança que pega o carrinho que brinca, a criança que pega uma folha de papel e aquela folha de papel pode virar um super-herói ou qualquer coisa assim. Mas não, eu tô falando assim do adulto, né? Do adulto que dá um clique e ele cria essa ponte com esse objeto. Então, eu volto a falar, é um objeto de valor imensurável. Por que as pessoas têm colocado o boneco nos comerciais? Por que as pessoas têm colocado o boneco nos programas de TV? Né? Que boneco é esse? Que função ele tem? Ele tem a função de fazer tudo o que o humano não consegue fazer. E isso é mega top maravilhoso. A Arlete já tá aqui. Eu não sei como te chamar. A Jana tá falando que esses dias me perguntaram se o boneco que me ensinou a fala dele. Você sabe que às vezes eu fico pensando que... Porque eu faço uma abstração tão grande, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu tenho aqui em casa, a gente tem 2 personagens... Tem alguns personagens, mas tem 2 personagens que são bem usados. Que é a Cacau. E o que acontece? Eu sempre falo assim, gente, são 2 pessoinhas que vocês conversarem com eles, é com eles. Ah, Sarita, meu
disso. É a mamãe das anotações. Chama ela então, Sarita. Tá bom. Peraí. Ô, mãe, larga esse caderno, larga esse lápis. Vem falar com a tia Isa. Ela tá aqui. Vem, mamãe. Calma aí. Tô esperando, não tem vida violenta. Essa mulher é difícil. Arlete. Você viu que grito que ela deu em mim? Menina, para com isso. Desculpa, vai. Desculpa. Tá bom. Agora você senta lá um pouquinho que eu vou conversar com a tia Isa, tá bom? Tá bom. Beijo, tia Isa. Manda um abraço pro tio Elton, tá bom? Tá bom, docinho. Tchau, tchau. Ia pra Cacau, tá virando um monstro já. Você estava falando aí sobre essa magia dos bonecos na vida dos adultos. Olha eu aqui, ó. Apaixonada por bonecos. Bom dia, Wagner. Gente, e eu fico pensando assim, eu vi, né? A Sarita nasceu aqui em casa, né? Gente, quem não conhece vai ver esse vídeo depois. Essa lindeza que apareceu foi a Sarita. A Sarita nasceu aqui em casa. Quando ela foi para os braços da Arlete, que ela começou a nascer, porque boneco só nasce na mão do manipulador, gente. Não adianta vocês comprarem um boneco de 5 mil reais, que ele só vai criar vida quando vocês colocarem a mão dentro. Quando a Sarita começou a nascer, gente, foi um burburinho em volta, né? Porque a personalidade dela foi acontecendo e as pessoas, meu Deus, a boneca! Ai, ai. E é bem isso mesmo, né, Isa? Quando eu coloquei a mão, quando ela chegou que eu abri a caixa, né? Aí quando eu coloquei a mão na Sarita, nossa, foi um negócio assim, muito forte, sabe? Dela começar a falar e eu olhava e falei assim, nossa, ela tá falando, eu tô manipulando. E é uma extensão diferente da gente, né? Porque a gente sabe que somos nós, mas é ela que tá falando. Tipo, é uma coisa muito de verdade. É sim, a personalidade, né, o jeito de falar, ela agora tá mais agitada, ultimamente ela tá mais agitada, mas ela era mais calminha, mais tranquilinha, mas eu acho que é porque ela foi pra escola, ela ficou meio... Mas ela tem essa questão, né, da fala pausadinha, quando ela vai falar. É bem interessante isso. E eu lembro, assim, das pessoas apaixonadas, né? Eu lembro, elas são apaixonadas até hoje, mas eu lembro daquele feedback que vinha pra gente aqui em casa, né? Mas ela é tão linda, mas o olho é tão lindo, mas ela é tão meiga. Mas... gente do céu, essa mulher nasceu pra estrelar. Uau, né? E com menos de um mês que eu tava com ela em casa, aí começou já a surgir, sabe, assim, convite. Ai, a gente quer a Sarita, a gente quer que você traga a Sarita. Aí foi muito engraçado isso, esse processo, né? Arlete, a Sarita foi a sua primeira boneca de manipulação? Sim, sim. Eu sempre achei muito lindo, mas eu achava impossível para mim ter uma boneca, né, de manipulação. E aí, quando eu conheci vocês, que aí eu fui fazer, participar de live, ver como é que funcionava e tal, aí eu falei assim, gente, eu vou investir nesse negócio, porque é algo que eu gosto, acho bonito, e também é um recurso bacana, né?
E aí, com vocês, eu fui nesses passos, né? E a Sarita foi a minha primeira aquisição. E eu acho assim, eu sempre falo que foi uma aquisição e uma realização de um sonho, sabe? E de um propósito também. Então foi muito legal, muito forte essa questão da boneca. Acho muito legal, gente. Acho que é muito legal de falar. A Arlete é uma amiga que a gente conheceu na pandemia, né? Nós somos amigas de pandemia. E, e é isso que a Arlete falou. Ela nunca manipulou dessa forma, um boneco desse tamanho. Em um mês, a Sarita ela tinha vida própria, né? E a gente tem algumas pessoas com quem a gente vende bonecos que depois de 6 meses, que depois de um ano nos ligam e falam assim: eu não consegui ainda fazer nada. A boneca não tem voz ainda, né? Eu guardei na caixa. E traz de muito doloroso isso, né? E eu vi, assim, a vontade da Arlete dizer assim: não, eu quero fazer, né? E encarar isso. Né? Eu vou fazer, eu vou tentar. Que voz é essa? Como é que faz? Daí ela perguntava pra mim: mas como é que faz? O que eu faço com essa mão? O que eu faço com essa Eu te enchi bastante, né? Com perguntas e mandava áudio e ela ia me respondendo e eu ia lá exercitando, era muito engraçado. os vídeos do making off, como é que eu fazia, como é que eu segurava. Olha, eu seguro assim, dá pra fazer assim também. Isso é muito bacana, porque assim, eu vejo que tem gente que olha o trabalho do outro, se espelha no trabalho do outro e quando adquire o boneco, tipo, mas não era isso, o boneco não fala sozinho. E não, gente, não fala. O boneco, ele é uma extensão da gente, bem ou mal. Ele pode ter uma personalidade totalmente diferente da sua. Imagina, eu tenho o Jimmy, eu tenho a Cacau, agora a Vó Marieta voltou à tona, né? A Vó Marieta é uma boneca que a gente já trabalhou há muitos anos atrás, ela veio numa versão menorzinha agora que eu fiz. Então tem a Vó Marieta. Cada um é um, né? Mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que se dispor a colocar a mão, a ver que voz é essa, né? Nesse momento de pandemia, a colocar na tela, né? Porque agora é assim. Né? Se antes a gente tinha que levar para a sala de aula, para algum lugar, agora o nosso palco coloca na telinha, coloca no TikTok, no Instagram, para ver como é que ela acontece. Eu acho isso assim muito bacana. E eu lembro que esse curso que a gente vai começar semana que vem, a Arlete fez, né, há 2 meses atrás. E eu lembro para ela assim: agora você é artista bonequeira. Eu disse: eu? Eu falei: parece das galáxias, né? Mas não é. E eu queria que você me contasse isso, porque, gente, a Arlete, ela é pedagoga, professora alfabetizadora, ela é contadora de histórias, ela tem um projeto lindo com literatura, que é a Quadra de Cultura. E agora essa mulher é bonequeira. É verdade. Ai, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Meu filho entrou, meu cunhado minha cunhada, eu não sei, tá aqui dando bom dia. Bom dia, gente! Então, em todas essas situações, né? Eu tenho usado a Sarita e agora outros amiguinhos que chegaram, porque a família está crescendo, né? A família está crescendo. Ai, deixa eu te falar uma coisa, Isa, uma coisa que foi muito engraçada. Conforme eu estava usando e manipulando, né, a Sarita, algumas perguntas das pessoas surgiam e eu ia construindo a Sarita também dessas perguntas que as pessoas faziam. Por exemplo, uma pergunta que as crianças sempre fazem: quantos anos ela tem? Aí na primeira vez eu fiquei: e agora? Quantos anos a Sarita tem? E aí eu fui, sabe, trabalhando essas perguntas e nisso fui construindo, né, a personalidade dela, né? E eu tenho usado na sala de aula, eu tenho usado nas aulas quando são no Meet, né?
para contação de histórias. E tem sido, assim, momentos bem gostosos, sabe? Porque já teve momento em que a pessoa falou assim para mim, olha, a gente quer te convidar, mas a gente quer que a Sarita venha. Então eu falei assim, poxa, isso causou um certo, sabe? Porque eu falei assim, poxa vida, eu existia antes da Sarita e a Sarita está tomando a vez. Você sabe que Mas eu é legal. No meu caso, a bonequeira existia antes da contadora de histórias. Apesar do caminho dado sempre foi junto, eu nunca me achei contadora de histórias, né? Apesar de estar aprendendo com os contadores ali, ouvindo, entendendo o que era contação, mas nunca me achei. Nem entendia essa coisa, eu sou contadora de histórias. Então, essa coisa de ser contadora de histórias na minha vida vem depois de ser bonequeira. Gente, que complicado, porque o povo não quer saber. Querem o boneco, eles querem a boneca. Eu tô fazendo um curso agora, vai acabar sábado agora. E a gente conversou muito sobre isso, porque a gente conversa sobre tudo. E eu falei da minha frustração. Eu falei, não, gente, eu quero ser eu. Tem momentos que eu quero eu fazendo as coisas. Não quero que a Cacau faça nada, nem que o Jimmy faça nada, né? Eu quero eu estar ali fazendo as coisas, né? E as meninas, não, eu concordo com você, eu concordo com você, eu concordo com você. Até eu mostrava a Marieta. Aí acabou, todo mundo queria só a avó. Coloca ela de novo, vai, coloca ela de novo, vai, coloca ela de novo. Mas, gente! É bem isso. Na aula, né, o ano passado que eu usei bastante no Meet, né? Aí a Sarita saía, aí antes do final da aula, as crianças, mas a Sarita vai voltar? Você deixa ela participar da aula amanhã? Aí eu ficava, não, calma, gente, ela tá ocupada agora, depois ela volta, tá bom? Porque senão eles não queriam mais ter aula. Era só com a interação com a Sarita. Tudo bem que eu usava bastante no sentido de... a Sarita ensinava alguns conceitos, porque ele isso. Então, foi marcante para mim a vinda da Sarita. Para mim, como pessoa, como líder no ministério, mas também como professora, sabe? Então, tem toda essa questão. Inclusive, já teve situação aqui em casa do tipo, eu estava lá, sabe, você fica treinando, né? Você fica lá conversando com a Sarita, ela vai falando e tal, não sei o quê. E aí eu estava lá, num desses momentos, meus filhos pararam e falaram assim, credo, mãe, para! Parece que você está falando com uma pessoa. Aí eu falei assim, mas eu estou falando com uma pessoa. A Sarita é assim. E aí ela aparecia na porta do quarto, né? Assim, sabe quando você aparece na porta assim, né? Aí ela dava bom dia, falava com os meninos, aí eles, ai, já vem ela, olha ela. A minha filha falou assim, ai, dá medo. Mas eu falei assim, não, gente, vamos lá. E eles entraram na brincadeira, porque foi muito tempo mesmo assim, sabe? Em casa, de ficar conversando com ela, treinando, né? Para fixar a voz. Eu tenho dificuldade com isso, né? E aí, para fixar a voz, foi bem interessante, bem gostoso mesmo. Essa coisa do dar medo é muito interessante, né? Que é a coisa do adolescente mesmo, né? Do jovem. Tá se mexendo de verdade. E teve uma situação... Ai, desculpa, pode falar. Não, é que eu até falei ontem, num momento que eu tava aqui no Insta, que às vezes a criança pequena chora com o boneco, né? Ela tem essa mesma sensação. Eu já vi crianças assim, as menores, com essa sensação. Tipo, o boneco ele tá ali. Ah, que legal, o boneco tá ali. Quando você pega ele se mexe, tipo, ele se mexe. Tá vivo!
Ai, ai. E olha só, gente, eu acho super importante quem tem interesse de se aprimorar nessa arte, porque é uma arte, né? Fazer o curso com a Isa, por quê? Tem dúvidas que surgem enquanto você está ali treinando. E é muito bacana, por quê? Porque surgia a dúvida, eu ia para ela, né? Pelo WhatsApp. Aí ela me respondia. Aí eu falei assim, então é assim. Então, ter esse suporte, ter essa ajuda faz muita diferença. E eu achei muito bacana uma vez que eu tinha feito um trabalho na ONG, que eu faço trabalho voluntário, que inclusive é parceira nesse trabalho da quadra de cultura, né, que é o Santa Fé Hunter. Aí a gente estava fazendo lá um esquenta lá, né, tipo, fazendo uma atividade rápida com as crianças. E aí a Sarita chegou. Eu saí de trás de uma árvore, né, com a Sarita, os olhares assim, eles arregalam os olhos, né? E a Sarita contou a história, conversou e tal, não sei o quê. E depois a Sarita foi embora. Voltou para de trás da árvore, eu guardei na bolsa, beleza. Quando eu voltei e terminou todo o momento, aí uma criança virou para mim e falou assim, ô tia, a Sarita boa? Aí eu falei assim, como assim? Eu não tinha percebido, olha o olhar da criança, né? Porque eu tava lá manipulando, tal, não sei o quê, mas ela tava sem apoio nenhum embaixo no chão, né? E eu lá. Aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque ela tava voando assim, ó. Você tava falando e ela tava voando. Aí eu, ai meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? O que que eu fiz? Mandei áudio pra Isa. Isa, como é que eu faço? Porque a criança perguntou se estava voando. Aí ela vai me dar o retorno de como eu podia fazer para segurar e tal. Tem toda... São técnicas, né? E que a gente vai aprendendo e vai tirando dúvida. E é muito gostoso isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, Isa. A Sarita, no período da pandemia, para mim, também foi terapêutico, né? Ela é terapêutica para mim também, porque nessas interações, nessas brincadeiras, nesses momentos de manipulação, eu também desestressava, eu também, sabe, relaxava, e relaxo com ela, né? Então, assim, para além de você falar assim, eu quero manipular boneco porque eu tenho um trabalho assim, ou eu quero ganhar dinheiro com isso, ou não sei o quê, isso vai muito além. A manipulação de bonecos vai muito além do que esses objetivos curtos que a gente coloca, né? Porque é todo um movimento, tanto interno como externo. Eu acho que a coisa mais difícil por causa dos cursos eu percebi isso. A coisa mais difícil que eu tenho para passar para o aluno é esse movimento interno que existe para o boneco poder acontecer, né? Porque é um movimento interno, né? Sou eu, é a minha personalidade, sou eu pensando que tudo que eu quero tá nesse braço aqui, porque, né, vai acontecer nesse boneco aqui. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E quanto mais eu falo sobre isso, mais eu penso que eu devo fazer uma pesquisa grande sobre o que esse boneco está fazendo, né? Comigo, com os outros. Eu estou dando aula particular agora na pandemia, e aí um belo dia, poxa, eu precisava de mais alguma coisa, né? Normalmente eu sou uma professora legal, quando eu não tenho que dar uma bronca, né? Eu sempre falo com eles assim, que eu vou dar a bronca. Mas normalmente eu sou uma professora legal, porque as crianças estão chateadas, né? A pandemia está complicada e tal, então eu não quero levar esse peso. E eu percebi que os meus alunos são aqueles que estão comigo porque não gostam de estudar, não querem, isso está pesado para eles. Eu falei, vamos experimentar. Aí levei o Januário. Eu ganhei da Nath Opalinski. Ele veio importado, chique. Nunca na minha vida que eu ia poder comprar um boneco importado. Aí eu levei o Januário.
Deixei lá na bolsa, guardadinho. Aí a menina tava fazendo lição, daqui a pouco eu falei pra ela assim, tem um amigo pra te mostrar. Tirei, falei com ele. Você tá fazendo lição? Me mostra a lição que você tá fazendo. Me ensina a lição também. Aí eu vi que a criança ficou meio assim. Eu deixei. Com ele na mão, descansei ele ali e fui dando aula. Daqui a pouco a criança olhou pro boneco e falou, então, Januário, vamos conversar de novo. Aí, tipo assim, eu achei que ela não tinha gostado. Porque aparentemente ela tinha estranhado que essa professora louca tinha pego um fantoche, né? Ela fez aquela cara de, tipo, opa, né? Eu deixei ele no meu braço ali, colocadinho na mesa, né? E só. Daqui a pouco eu vi que ela começou, né? Vamos conversar. Daqui a pouco o papo tava tanto que eu tinha que voltar pro M de macaco, porque ela tava assim. Mas isso é muito legal, né? É ferramenta, gente. E é ferramenta, como a Arlete falou, é ferramenta pra gente. A Jana tá falando de ter um boneco, né? Alguém falou assim, meu boneco não tem pernas. Hoje em dia, não sei se foi por causa da pandemia, mas hoje em dia a gente usa muito os que não têm pernas. Tipo o Jimmy, ó. Porque preguiça mesmo, tá, gente? É porque o boneco é bem mais leve. Não tendo perna. Tô quase pensando em tirar as pernas da Cacau. Tadinha. Perna não traz uma diferença estética no trabalho. Quando a gente optou dentro do ateliê colocar a perna no boneco, por quê? Porque eu achei que estava faltando alguma coisa, né? Era aquele boneco na janela, aquele boneco na casinha e tal. Eu queria transpor a casinha, eu queria ir com o boneco para fora da casinha. Aí foi a ideia de colocar as perninhas dos bonecos. Isso, gente, faz mais de 18 anos. Tem esse processo. Hoje em dia, a maioria dos bonecos tem perninha. Né? Não só os nossos, mas os confeccionados pela maioria das... Não tira a perna da Cacau, não. Tadinha dela. Aí, agora, nessa pandemia, de fazer bastante coisa no Insta, bastante coisa no Zoom, no Meet e tal, voltou a ter o conforto, né, do boneco que não tem perna, porque a perna não aparece. E daí você sente todo que ele é mais leve, porque ele não tem perna. A Cacau, por exemplo, ela tem o corpinho cheio, porque ela é boneco de manipulação direta, para manipular em 3 pessoas. Então, ela é mais pesada, né? Ela usa botinha, aquilo é mais pesado. Então, é muito mais fácil eu pegar um boneco pequeno. E uma vez eu estava lá em Cuiabá, eu entrei na salinha para convidar as crianças para o culto da noite, e o Elton entrou com o Jimmy. E o Jimmy não tem perna. E eles eram pequenos. Aí eu entrei, conversei com as crianças, e o Elton estava com o Jimmy, daí um menino olhou e falou assim, você não tem perninha? Daí eu dei risada e falei assim, ele não tem... E eu só reforcei o que a criança falou. Ele não tem perninha. Não dei uma resposta, só reforcei. Ele não tem perninha. A criança respondeu, tem gente que não tem perninha que anda de cadeira com rodinha. Olha que legal. Né? Então, tipo assim, ele notou uma coisa, ele já abstraiu para outra coisa e tudo bem. Daí, sabe, ele continuou com o boneco. Ele viu uma coisa, mas eu não fui me explicar na hora. Não tem perna porque, né, não precisa, ou porque é boneco de espuma. A gente tem uma tirada que fala assim, é que eu sou boneco de espuma. Isso a gente fala com adulto, né? Não lembro de ter falado isso com criança. Mas a gente tem essa coisa de puxar o adulto pro imaginário e daí puxar que ele tá se divertindo com um boneco de espuma. Isso também dá uma chocada, assim. Mas eu sou de espuma, né? E eu não fui explicar. Eu achei muito fofo, assim, sabe? Que ele notou e ele mesmo deu uma resposta, né? Tem gente que não tem perninha, mas anda com cadeira de rodinha. Eu falei, é verdade, tem gente que precisa da cadeira de rodinha, né? O Jimmy só precisa do tio Elton. E daí...
Ó a outra chegando aqui, ó. Maravilhosa! Oi, Isa! Tudo Oi, bem? tudo bem? Você é a Flora? Eu sou a Flora, a Flor. Flora, vamos marcar um jardim com você, com a Esperança e com a Flor Azul. Vamos, bora! Um chá no jardim, o que você acha? Muito bom! Eu gosto! Ela é Ela brava. também não tem, ó. Sim, eu até pensava em colocar umas folhas no caule, mas esse caule não aparece, gente. Esse negócio é de contação de histórias, ela fica. Eu uso a minha, e é muito assim, a cara da flor e as pétalas, assim, sabe? Tipo, não adiantava colocar muita coisa no caulezinho dela. Acabei fazendo igual. E a cara de marrenta, a minha também tem, depois que você falou. Agora essa daqui é mais velha, né? Eu falo que ela é bem mais velha que a Sarita, porque ela é uma senhorinha, né? Aí eu falei pro Elton, eu falei, meu, a gente não pode fazer flor. Ela disse, tem uma amiga minha que dizia que era planta carnívora. Planta carnívora? E eu achava ela tão linda. E a menina insistia que a flor era planta carnívora. Renta. Eu falei, gente, a gente só sabe fazer a flor com essa cara de mal. Mas eu achei legal, sabe por quê? Porque eu trabalho a questão de que as pessoas que são sisudas, tem cara de brava, né? Elas também são legais. E aí eu me aproximei mais dela também, porque eu sou meio assim, entendeu? Eu sou meio chatona, meio sisuda. E aí o que acontece? A Flora veio me resgatar. O resgate pela manipulação de boneca. Vou criar um outro. E aí as crianças acham barato, porque a Flora, ela canta, a Flora conta piada, e com essa carona assim, né? Então é muito legal, é muito joia. Ai, gente, que barato. Então, papo para ficar a manhã inteira aqui, que divertido. Gente, na verdade, tudo isso aqui, a Márcia Buenta dizia, bom dia, que linda. Gente, a Flora é a Flora. A Marina agora, a Marina tem a Esperança, né? Tem. Isso me fez pensar. Eu falei, gente, eu acho que a minha flor pode fazer outras coisas. Porque a minha flor ela foi construída só para contar uma única história. Tanto que o nome dela é Flor Azul, porque o nome da história é Flor Azul. Aí quando eu vi as flores nas mãos de vocês, eu falei, puxa, eu acho que eu tô podendo, né, fazer alguma coisa a mais com a minha flor. Olha que legal. Você ensina, mas você também aprende. Tem que ser. Porque se isso não acontecer o tempo inteiro, a arte é assim. Se ela não acontecer o tempo inteiro, você larga. Ela passa a ser só ofício, né? E não é ofício. O grande barato disso tudo é você aprender um pouco mais, aprender com a personalidade do boneco, aprender que essa personalidade jogada, o que ele vai te devolver, né? Quando ele te devolve, como é que você administra isso? Porque às vezes ele te devolve coisas assim, cara, nunca imaginei, né, que ia vir uma coisa dessa para boneca. É muito divertido, eu falo que é muito prazeroso dar aula, não só porque eu gosto de ensinar o que eu faço, mas com os questionamentos que vocês trazem. Às vezes vocês trazem questionamentos que eu nunca questionei. A Márcia está falando que ela tem 10 bonecos, ela usa na salinha da igreja. Ai, que demais! E assim, às vezes tem questionamentos que eu nunca fiz, nunca precisei fazer, nunca ninguém fez para mim. E às vezes vocês vêm com esse questionamento. Olha, me perguntaram tal coisa, eu tenho tal dificuldade. Eu fico, uau, sério? Então vamos trabalhar. Eu fico apaixonada por tudo isso, eu acho isso muito bacana. Mas eu conto dessas peripécias amanhã, então. As pessoas já falaram para mim que é bem bacaninha. Obrigada, Arlete, por esse papo. De nada, eu que agradeço. Eu falei, né, minha amiga de pandemia, a pandemia
É horrível, a gente está passando por coisas terríveis. Esses dias uma amiga minha falou assim, e foi-se embora. Eu já pensei, pronto, era agosto. Ah, Mas na hora, sabe quando você lê o post assim, foi-se embora, você pronto. E a gente tá nesse estado de alerta o tempo inteiro, né? Então eu acho que principalmente agora, você ter isso da arte no teu lado, sabe? De poder, né, de se colocar em outro lugar, né? Porque o boneco é em outro lugar. Também tá falando de pandemia, a gente tem uma boneca que bem no comecinho da pandemia falou sobre isso. A Ora, esses dias ela falou sobre as emoções das crianças, né? Gente, entrou uma psicóloga para falar, dizer assim, olha, eu tô trabalhando isso o tempo inteiro, é tão difícil. Desculpa, gente. É tão difícil explicar. A boneca explicou tão rapidinho. É uma das funções, né? Da gente. Então, a gente ter essa ferramenta, né, para estar explicando, dando um momento de tranquilidade, de alegria. Às vezes não, dando uma notícia ruim, falando sobre tudo que está acontecendo. Ah, Isa, mas o boneco fala de coisa ruim também? Oh! Antes ele do que eu. A Cacau tem essa fala numa das peças que a gente faz, né? Antes ele do que eu. Então é uma ferramenta para tudo isso, né? A arte é uma ferramenta para tudo isso. Então a manipulação de bonecos também. E semana que vem começa de novo um curso de manipulação de bonecos. 4 encontros na segunda-feira. Então, se você tem os bonecos e quer se aprimorar, se você conhece a Arlete com a Sarita e ficou assim, meu Deus, que maravilha, como é que eu consigo fazer isso também? Não sei se vai conseguir fazer igual a Arlete, mas você pode vir para o curso que um pouco você vai aprender. Né? Segunda-feira, às 18h30, começa dia 6 agora. São 4 encontros que a gente vai estar falando sobre manipulação de bonecos. Eu dou todas as dicas, todas as técnicas de como manipular. E daí acompanho vocês porque vocês precisarem, as dúvidas que vocês tiverem. Quem não sabe nada e quiser participar, ok? Quem já tem os seus bonecos e vê que quer aprimorar, né? Eu quero ficar igual tal pessoa. A gente aqui em casa, a gente tem as pessoas que a gente se inspira, né? Por quê? Porque a gente não pode parar. Eu não posso dizer que o meu trabalho já está bom, que a minha confecção já está boa. Eu estou sempre buscando um manipulador que faz uma coisa melhor do que eu faço para dizer, puxa, eu quero fazer assim também. Porque você tem que melhorar. E esse movimento nem é, como a Arlete falou, um movimento porque eu quero ganhar dinheiro ou porque eu quero ser igual ao outro, mas é um movimento interno, né? Porque eu preciso ser melhor, porque eu preciso movimentar o que tem dentro de mim, né? Para ser melhor. Eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, se você tem interesse em fazer oficina, me procura, manda mensagem lá no WhatsApp ou manda mensagem aqui, tá? A oficina começa semana que vem já. O investimento é de R$80. Isa, não dá segunda-feira, 18h30. Ok, quer muito fazer? Manda uma mensagem também. Isso já aconteceu em outras edições, que algumas pessoas não podiam nesse horário. A gente abriu uma outra turma, tá? E essa semana... Que foi a minha turma no sábado. Então, essa semana, eu que não sou muito de botar a cara no Insta e fazer ao vivo, mas essa semana eu tô me propondo a todos os dias dar uma palavrinha sobre o que é esse mundão de manipulação de bonecos. Boneco. Então, Arlete, muito obrigada. Que feliz falar contigo. Tchau, tchau. Até mais. Até. Ai, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora? Ah, saí aqui. Eu não sei te tirar, tem o X. E gente, como eu falei, quem tiver interesse em participar, não pode participar, mas tem alguma pergunta para fazer? Sinta-se à vontade, gente. Eu já tenho ministério, já faço, já uso. Surgiu uma pergunta, surgiu uma questão dentro da salinha, surgiu uma questão dentro da escola. Não sei responder. Quer conversar comigo? Sinta-se à vontade para conversar comigo, tá bom, gente?
Mas reforçando, se você quer fazer ou sabe de alguém que gostaria de fazer, quer abençoar alguém com esse curso, tá bom? Começa dia 6 de setembro, tá? Na próxima segunda-feira. E é muito legal dessa oficina é que as pessoas me procuraram para fazer. Eu não abri essa oficina. Eu não decidi fazer essa oficina, vou abrir uma oficina agora em setembro. Não, as pessoas me procuraram e disseram assim, Isa, vamos fazer? Eu preciso aprender. Eu fiquei tão feliz, porque às vezes eu acho assim que é tão fácil o que eu faço, que todo mundo faz, eu esqueço que as pessoas estão aí precisando aprender. Assim como eu faço curso de contação de histórias, né? Frequentemente, para estar cada vez melhor, a gente tem que se aprimorar. E é uma alegria para mim ensinar. Acho que uma das coisas mais bacanas, assim, que Deus abriu na minha vida é essa felicidade que eu tenho em ensinar. Então, assim, muito obrigada a você que esteve aqui comigo. Muito obrigada a você que vai assistir depois. Tá bom? E fica o convite para segunda-feira, dia 6, começar a oficina de manipulação de bonecos comigo, tá bom? Obrigada, gente. Uma linda quarta-feira para vocês. Tchau!